Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez a mais uma aula de física de eletromagnetismo. Agora a gente vai falar sobre a lei de Ampère e sobre algumas aplicações dessa lei em solenoides e em toroides, como calcular o campo magnético nesses dois dispositivos. Então, antes de falar da lei de Ampère aplicada, ao solenoide, vamos primeiro saber como funciona um solenoide, certo? Então nós temos aqui uma animação, certo? Aqui tem o site, quem quiser verificar, de uma animação em que nós temos aqui um solenoide, com várias espiras, e a gente vai conectar esse solenoide aqui nessa fonte de tensão, corrente contínua, de 0 a 12 volts. Aqui a gente tem um resistor para limitar a passagem de corrente. Temos aqui também uma bússola, que ela vai indicar o sentido do campo magnético. E nessa animação a gente pode indicar aqui de forma animada a direção da corrente e o vetor campo magnético. A animação está em inglês, mas é de fácil interpretação. Então vamos primeiro conectar aqui o nosso circuito, primeiro aqui no polo negativo e aqui no polo positivo. Veja que a bússola ela serve para indicar o efeito do campo magnético, certo? Então veja que quando a gente liga aqui os polos no nosso circuito, a gente fecha o circuito, não existe ainda campo magnético. Só vai existir campo magnético quando a gente colocar aqui uma tensão, que vai produzir uma corrente. Então vamos arbitrar aqui um valor, certo? Vamos colocar aqui 6, pronto, 6 volts. A gente vê que a bússola ela já defletiu aqui, já tem um sentido. Esse sentido a gente vai determinar através da regra da mão direita, ok? E a intensidade do campo a gente vai encontrar através da lei de Ampère, certo? Mas antes de a lei de Ampère, a gente vai ver como se comporta esse campo. Então, no solenoide, o campo magnético no seu interior, ele é um campo magnético uniforme. Isto para um solenoide tipo como ideal, certo? Em solenoides reais, ele se comporta muito próximo disso, de um valor uniforme aqui dentro. Mas em algumas regiões, como as bordas, esse efeito ele não é muito obedecido, ok? Então vejam que aqui já está passando uma corrente, A gente pode visualizar essa corrente aqui, ó. Então vocês estão visualizando o sentido da corrente, Ela vem aqui no circuito e faz esse loop aqui em todo o nosso solenoide. O que é um solenoide? São espiras, no formato aqui de uma espiral, que a gente pode contar essas espiras. E a gente vai ver que quanto mais espiras e quanto maior a intensidade da corrente, maior é o campo magnético produzido em seu interior, certo? Então, como determinar o sentido? Aqui a gente já tem como determinar esse recurso aqui da bússola. A bússola já indicou o norte aqui da bússola, pintada de vermelho, aqui o sul, já indica o sul. Então, como ela aponta para cá, significa que as linhas de indução estão nesse sentido aqui, esquerda para direita, certo? Para quem não lembra aí da nossa regra da mão direita, na própria simulação ela traz uma parte aqui que exemplifica como aplicar essa regra. Tá aqui, ó, a regra da mão direita, tá em inglês, mas é facinho você interpretar. Então tá aqui, ó, a gente vê com os sentidos dos dedos, representa a corrente, os dedos aqui indicadores, e o polegar é que vai indicar o sentido das linhas de indução. Então as linhas de indução saem
dessa região do solenoide, ok? Então é a região norte. E aqui a gente tem a região sul. Se a corrente inverte, né, se ela tivesse esse sentido aqui, então nós teríamos que inverter aqui a mão, né, e o sentido do polegar estaria apontando no sentido aqui esquerda-direita. Aqui nós temos, né, como a gente visualiza o campo. Aqui, ó, quando eu olho no lado norte, né, aqui, ó, eu vejo o campo na minha direção, saindo do solenoide para a minha direção. E quando eu vejo aqui no polo sul, eu vejo o campo entrando no solenoide. Aqui a gente tem o solenoide, né? Certo? Então fica fácil entender aqui com essas figuras a questão da regra da mão direita. Então, se você não tem uma bússola, né, você consegue determinar o sentido dessa forma. Agora a gente vai inverter, né? Vamos inverter aqui no nosso circuito. Eu vou colocar aqui o positivo e aqui o negativo. E vamos aplicar uma diferença de potencial. Então veja que antes, ó, o norte estava para cá. Quando eu inverti a polaridade aqui na fonte, a corrente agora já tem outro sentido. Consequentemente, o campo magnético vai ter outro sentido. Não é verdade? Bom, e o campo magnético, como a gente faz para visualizar? Aqui na animação a gente tem nessa opção. Então tá aqui, ó, o campo magnético, né, representado aqui da direita para a esquerda, esse vetor B. Então veja que quando eu aumento aqui a corrente, ó, o campo aumenta também. Quando eu diminuo, né, a tensão, consequentemente a corrente, o campo também diminui. Ok? Então entendido aí de forma qualitativa como é que se comporta o campo. Então, para um solenoide ideal, essa região aqui externa ao solenoide, nessa próxima aqui, ela é praticamente nulo, né? O campo magnético nessa região. Ele é praticamente nulo porque as espiras aqui, uma espira somado, né, o campo magnético, através de um ponto aqui, utilizando a regra da superposição, os campos das espiras, eles vão se cancelar nessa região, certo? Então, num solenoide real, ele não se cancela totalmente, você ainda consegue visualizar aqui um pouco do campo, certo? Mas para um ideal, essa região aqui, ela vai ser considerada zero, essa região próxima aqui ao solenoide, e na parte externa. Isso vai ser útil para a gente quando a gente for aplicar a lei de Ampère, ok? Então, vamos agora então à famosa lei de Ampère, ver, né, como a gente consegue calcular a intensidade desta lei, né? Então, para isso, né, a gente vai utilizar essa figura, né? Essa figura vai representar o que? Ela vai representar o solenoide, né? De forma que uma seção transversal solenoide. É como se eu tivesse o solenoide e cortasse ele, certo? Então, esses círculos aqui com X representa que a corrente, né, aqui ela está entrando e faz esse percurso aqui, né, saindo nessa região superior. Então a gente poderia representar aqui a corrente nesse sentido, né? Ela viria por aqui e sairia ali. Então aqui a gente teria a intensidade de corrente, né, percorrendo todo o solenoide. Okay? Então aqui a gente tem uma seção transversal do solenoide, né, como se ele tivesse partido, e a gente agora consegue visualizar a parte interior do solenoide. Então, como a gente viu ali qualitativamente, o campo magnético dentro do solenoide ele é constante, né, e uniforme. Significa o quê? Que em qualquer ponto aqui no interior, o vetor campo magnético ele tem a mesma direção, mesmo sentido, né, e mesmo modo. Isso é o que caracteriza, né, um vetor, um campo uniforme, certo? Bom, então mais uma consequência do que a gente viu aqui na animação
é que o campo magnético aqui, nessa região próxima, né, ao solenoide, o campo magnético também é zero. Então aqui nessa região, aqui próxima à parte externa é zero, e isso para um solenoide ideal, ok? Então, o que nós vamos aplicar agora? A gente vai aplicar a lei de Ampère. A lei de Ampère diz o seguinte, que a integral de linha, né, de uma curva fechada, né, esse círculo representa uma curva fechada, do produto escalar do campo e o seu deslocamento infinitesimal vai ser igual à constante μ0, que é a constante de permeabilidade magnética, e a corrente envolvida pela curva. Essa curva, uma curva matemática arbitrária, você que escolhe, né, é conhecida como amperiana. Então a gente agora vai traçar a nossa amperiana no nosso exemplo. Então a gente vai pegar aqui o seguinte, ó, vai traçar a curva nesse formato aqui, né, formato retangular. Por quê? Por que eu não escolhi um círculo ou não escolhi outra forma para minha curva? Eu poderia? Poderia. Mas nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos várias situações em que vamos utilizar a simetria do nosso problema. E isso vai facilitar demais os nossos cálculos. Ok? Bom, então como é uma integral de linha, a gente tem que definir o sentido da integração, né? Então a gente vai escolher aqui o sentido horário. Anti-horário, quer dizer. Então o sentido anti-horário, né, que é simbolizado aqui por essas setinhas. Você também pode dividir, né, em pontos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Aqui o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então veja que essa integral de linha, para esta situação, a gente vai dividir ela em 4 integrais. Ok? Então, ó, vamos aqui. Vamos aos cálculos, né? Então aqui, ó, nossa integral de linha, aqui B, né, ela vai ficar o quê? Vai ficar repetindo, né? Linha. Ela vai ser a soma aí de 4 integrais, né? Integrais agora de A até B, não é isso? Aí você repete BDL mais, né, a integral de linha agora de B até C, de BDL, né, e mais a integral de C até D. Veja que a gente está percorrendo o caminho, né? Integral de linha DL aqui, né? E por fim, o último caminho, que é dado por D até A, né, de B DL. Certo? Então a gente vai calcular um por um, uma integral por vez, né? Então primeiro de A até B. De A até B, nós temos aqui o nosso vetor campo magnético, né? E veja que o vetor deslocamento infinitesimal, que a gente poderia representar assim, né, ele está no mesmo sentido do vetor B. Então ele é paralelo. Significa que o ângulo entre esses dois vetores é zero. Certo? Se o ângulo é zero, o cosseno, quando a gente for calcular aqui o módulo, não, aqui, o cosseno vai dar igual a 1. Ok? Mas todo esse caminho aqui de A até B, ele está inserido dentro de um campo uniforme. Então esse B aqui, ele é uniforme, constante. Então eu posso retirar ele do integrando. Retirando ele do integrando, ele vai ficar apenas B. Então o que vai me restar? Integral de B dl, né? Integral de dl. Então a integral de dl, né, vai ser o próprio comprimento de A até B, certo? Que no caso eu vou chamar de L, ok? Então essa distância aqui de A até B eu vou chamar apenas de L, que é o comprimento, né? Então vai ficar apenas
BL, ok? Mas agora a integral de B mais C, de B até C. De B até C, veja que o nosso vetor dl, ele é ortogonal ao vetor campo magnético. Isso significa o quê? Que o ângulo é 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, ele vai anular aqui quando eu for calcular o módulo disso aqui. Né? Vai ficar o módulo de B vezes o módulo de dl vezes zero, que no caso vai dar zero. Então, agora vamos para o terceiro caminho aqui de C até D. Como foi destacado lá quando estávamos analisando a simulação, o B nessa região é igual a zero. Então, quando formos substituir aqui pelo módulo de B, então essa integral aqui também vai ser igual a zero. Finalmente, de D até A vai ser o mesmo caso de B até C. Os vetores dl, né, que é o deslocamento infinitesimal, e o vetor campo magnético vão ser ortogonais. Então, o cosseno de 90 vai ser zero. Então, o que nós temos ali agora como resultado da nossa integral fechada, né? Do nosso caminho fechado, nós temos que a integral vai ser apenas BL, ok? Bom, se é BL, nós temos agora o segundo membro da nossa equação. O que diz o nosso segundo membro? Diz que ele fala de uma corrente I envolvida. O I envolvido vai ser os fios que estão sendo percorridos por corrente que estão dentro da nossa amperiana. Aqui no nosso exemplo, que nossa figura, ficaria muito fácil de fazer a contagem, mas quando em casos gerais, a gente vai colocar o número de fios igual a N. Veja que em todos os fios é percorrido por quem? Pela corrente I. Então, a nossa corrente envolvida vai ser quem? N vezes I. Pronto, então agora nós temos a situação aqui, que BL vai ser igual a μ0 vezes N vezes I. Certo? Resolvendo para B, que é o que a gente quer, é o campo magnético no interior de um solenoide. Então, nós temos que μ0 vezes N vezes I dividido por L. Alguns livros nomeiam essa relação N sobre L, como a densidade de espiras por comprimento, densidade linear de espiras. E colocam, a maioria dos autores, chamam de Nzinho. Então a gente tem o seguinte, que o nosso B de um solenoide, no interior solenoide vai ser o que? μ0 vezes N vezes I. Então, esse seria o campo magnético no interior de um solenoide, ok? Onde esse N aqui seria quem? Seria a densidade linear, Onde N, você pode destacar aqui, onde N é a densidade linear, de espiras, ok? Então veja que na nossa expressão, como foi mostrado na simulação, o campo magnético no interior ele é proporcional, diretamente proporcional à corrente. Quando eu aumento a corrente, aumento o campo. E quando eu aumento o número de espiras, eu aumento também o campo. Certo? Isso é o que diz, de forma quantitativa, a lei de Ampère. O sentido, a gente viu, é dado pela regra da mão direita. Mas existe outra aplicação bem interessante da lei de Ampère, agora no caso de um toroide.
Mas o que é um toroide? Um toroide seria um solenoide bem extenso, onde você une as duas extremidades dele, formando um anel, como se fosse um anel aqui, ó, mostrado nessa figura aqui do Halliday. Certo? Então vocês estão vendo aqui como é o que é um toroide, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a lei de Ampère para encontrar o campo magnético no interior de um toroide, certo? Então, visualizando aqui a nossa figura, né, a gente vê que a nossa amperiana, né, ela depende de quem, né? Ela depende do seu uso quando você tem um problema que traga uma determinada simetria. Se não houver simetria, é muito complicado você utilizar a lei de Ampère. Quando o problema exige, né, ele nos dá um certo grau de simetria, o cálculo, como foi visto aqui no campo de um solenoide, é bem mais simples, né, de você aplicar. Então aqui, ó, nós temos aqui uma seção, né, é como se o nosso toroide aqui ele foi partido ao meio, né? Ele foi partido ao meio. Então nós temos essa configuração aqui. Então veja que essas linhas verdes elas vão representar as linhas de indução, né? E essa linha aqui amarela ela vai representar, deixa eu dar um zoom aqui, vai representar a nossa amperiana, nossa curva, né? Fechada. Veja que aqui ela é bem fechada no formato de círculo, certo? Bom, mas para encontrar o campo magnético no interior de um toroide, a gente vai considerar essa distância aqui do centro, né? Do eixo aqui do nosso toroide, né? Até um ponto onde você quer encontrar o campo magnético, certo? Então, vamos à lei de Ampère, né? O que diz a lei de Ampère? Ela diz o seguinte, que a integral de uma curva fechada do produto escalar BdL, onde B é o campo magnético, dl é o deslocamento infinitesimal, é igual a μ0 vezes o I envolvido pela nossa amperiana. Então veja que o campo magnético na nossa amperiana, como ele é sempre constante, né? Como está aqui, ó, bem nesse ponto, ele tem o mesmo módulo que bem aqui e que igual nesses outros vetores aqui. Então a gente pode tirar ele do integrando, certo? Tirando ele do integrando, porque ele é constante. E o que vamos ter? Vamos ter apenas a integral de dl, né? Como a curva é fechada, então nós vamos ter para a integral de dl, né? Quem é dl? dl seria esse comprimentozinho aqui, não é isso? Seria um comprimentozinho aqui infinitesimal, certo? Então, mas o sentido do campo será esse mesmo, né? Então, ó, se você fizer a regra da mão direita, envolvendo, né, colocando os dedos indicadores dentro do toroide, né, as linhas de indução vão indicar o campo nesse sentido aqui. Então, no toroide, né, a gente também aplica a regra da mão direita, certo? Então, o BdL, né, nossa direção de integração vai ser no mesmo sentido do campo, né? Então a gente vai ter a integral de dl, que vai ser a soma de todos os pedacinhos aqui. Somando todos os pedacinhos, o que a gente vai ter é o comprimento da nossa circunferência, que é dado por quê? 2πr, certo? Bom, e a nossa corrente envolvida? Veja que aqui no nosso toroide todos os fios, né, são envolvidos. Todas as espiras, se você considerar o solenoide como um conjunto de várias espiras, né, todas as espiras estão envolvidas pela nossa amperiana,
Então, o número de espiras, N, vai ser igual à corrente que está percorrendo o nosso toroide. Então, agora fica fácil. Nosso B vai ser quem? M0, número de espiras do nosso toroide, dividido por 2πr. Então, esse é o campo no interior de um toroide, certo? Veja que da mesma forma lá do campo magnético produzido no interior de um solenoide, ele também é diretamente proporcional à corrente, ao número de espiras, né? Quanto mais espiras, mais intenso é o campo, só que ele é inversamente proporcional à distância R, né? Que eu coloquei agora, certo? Então a distância R aqui, quanto maior a distância R, veja aqui, quanto maior o R, menor vai ser o campo, ou seja, quanto mais distante do eixo do solenoide, o campo aqui ele vai ser menos intenso, né? Então seria assim, se a gente fosse representar aqui, né, ele seria desse tamanho, e aqui nessa região ele seria bem mais intenso, né? Bem maior do que esse outro vetor, certo? Então veja que existe essa diferença no toroide, né? O campo magnético ele é inversamente proporcional à distância do toroide, do interior do toroide ao eixo, né? Ao centro do eixo que se encontra o toroide, certo? Então essas foram as duas aplicações da lei de Ampère, certo? Tanto no solenoide como no toroide, a gente utilizou, né, o conceito de amperiana para calcular o campo magnético em seu interior, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, beleza, galera? Até mais!